Amém, queridos? Abram comigo as suas Bíblias em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso de número 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso de número 3. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus ministrou no meu coração essa semana. Essa palavra falou profundamente comigo. Na verdade, essa palavra surgiu que eu estava na mesa almoçando e conversando, e surgiu uma frase na conversa que deu um estalo em mim. E eu falei, nossa, é isso, né? E aí Deus foi trabalhando nessa palavra. Por isso que a gente precisa estar atento a todos os movimentos de Deus. Porque Deus fala de forma muito simples. Na mesa de um almoço, por exemplo, né? Acharam? Isaías 40, verso de número 3, diz assim: uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra nesse momento foi aberta e ela mesmo diz que não volta vazia, mas ela primeiro produz aquilo para qual ela foi e está sendo lançada. Por isso, Pai, eu te peço que nesta manhã essa palavra encontre em nós coração, Senhor, e mente fértil, cativa a Tua voz. Que nessa manhã não seja eu, mas seja a Tua voz ministrando nesse local. Fala conosco, Senhor, nesta manhã de forma íntima, de forma profunda. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que a Tua voz, Senhor, penetre na nossa alma, no nosso espírito e produza frutos do entendimento. Porque temos a certeza que não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Mas vamos sair daqui cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito sobre nós. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Queridos, todos nós vivemos em cenários. Se a gente olhar para a nossa vida ela é feita de cenários. Agora, aqui nesse momento, está acontecendo um cenário na vida. Está acontecendo um cenário de culto, um cenário de entrega, um cenário de adoração. A nossa vida ela é cenário após cenário. Só que não só cenário externo, a nossa vida também é cenário interno. Porque os nossos sentimentos também produzem cenário. Dependendo daquilo que eu estou sentindo, o meu sentimento produz um cenário de medo. De repente, o que eu estou sentindo, o meu sentimento produz um cenário de pânico. De repente, o que eu estou sentindo produz um cenário de depressão, de tristeza. Mas nós vivemos de cenário em cenário. Agora, a gente precisa entender que essa palavra que foi dita para o Isaías foi o seguinte: prepare o cenário para eu fazer algo. O que eu entendo com isso é o seguinte: para Deus agir na nossa vida, Ele precisa de cenários que estão de acordo com a sua palavra. O que Isaías ouviu do Senhor e profetizou, ele disse de forma muito clara: preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o Senhor. Quando a gente escuta a palavra deserto, ou quando a gente lê a palavra deserto, o que significa isso? Aflições, lutas, escassez. Mas Deus está deixando claro o seguinte: aí no deserto, prepara um lugar para mim. Aí no deserto, prepara um cenário, porque eu vou passar e eu vou fazer. Mas eu preciso encontrar um cenário de acordo com aquilo que eu desejo fazer na sua vida. Porque dependendo dos cenários que produzimos, nos afastamos de Deus. Dependendo do cenário que montamos para Deus, na verdade estamos nos distanciando dele. Então hoje eu quero falar sobre construindo cenários para o agir de Deus. Construindo cenários para o agir de Deus. Entenda uma coisa: cenário não nasce do nada. Cenários são construídos, dia após dia. E a pergunta que eu quero lançar hoje para vocês como igreja é o seguinte: qual é o cenário que você está construindo para Deus agir?
Ah, pastor, eu estou num deserto. A palavra é muito clara, é nesse deserto que ele quer passar. É nesse deserto que ele quer fazer. É nesse deserto que ele quer agir. Só que ele precisa encontrar um cenário. Quando ele chegou em Nazaré, quando Jesus chegou em Nazaré, qual foi o cenário que ele encontrou? Incredulidade. Ali ele não realizou milagre. Se ele chegar no cenário da sua vida hoje, ele vai encontrar o quê? Incredulidade? Tristeza? Dúvida? O que ele vai encontrar no cenário atual da sua vida? É interessante que Deus ele procura verdadeiros o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas antes ele faz o quê? Ele procura um cenário de adoração. Ele procura um cenário de verdade. Ele procura. E o que ele quer encontrar em nós é um cenário pronto para ele agir. Um cenário de fé, um cenário de esperança, um cenário de perseverança. É isso que ele quer. O próprio Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? O que Jesus está dizendo é o seguinte, quando eu voltar, qual é o cenário que eu vou encontrar? Será que eu vou encontrar fé para eu trabalhar? Então, queridos, a gente precisa olhar para a nossa vida e ver qual é o cenário que a gente está construindo. Cenários são construídos com palavras, cenários são construídos com decisões, cenários são construídos com escolhas, e a gente precisa tomar muito cuidado. Quais são os cenários que a gente está criando para Deus habitar? É interessante que a palavra de Deus fala de grandes homens de Deus que prepararam cenários para Deus agir. Abraão, o que ele fazia, Abraão? Construía altares. Abraão foi um homem que construiu muitos altares para o Senhor, preparando o cenário para o Senhor agir. Que altar eu e você estamos construindo? José construiu um cenário de quê? De fidelidade, mesmo preso, mesmo escravo no Egito, ele preparou um cenário de fidelidade. Deus, quando olhava para José, ele via o seguinte cenário: apesar de tudo, ele é fiel. Por isso ele virou governador do Egito. Deus tem grandes coisas para realizar na minha vida e na sua vida, só que, não se iluda, isso vai depender do cenário que você está construindo para que algo aconteça. Olha para a sua vida e vê qual é o cenário que você está construindo. Qual é o ambiente que você está preparando para Deus agir. A vida com Deus é vida de relacionamento. E relacionamentos geram cenários. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais preparado está o seu cenário para Deus agir. Porque toda relação gera o quê? Intimidade. Então, quanto mais íntimo eu e você formos do Senhor, teremos um cenário perfeito para Deus trabalhar. Jesus também foi um homem que construiu cenários antes de ir para a cruz. Cenários de perseverança, de fé. Querido, Jesus Cristo tinha tudo para desistir da cruz. Tudo. Tudo. E no Getsêmani foi a última jogada de Satanás para Jesus desistir da cruz. A Bíblia não narra, mas no Getsêmani o diabo provavelmente falou: você vai morrer por esses homens, por essas mulheres? Você vai se entregar por isso, por esses pecadores? Jesus estava desesperado no Getsêmani, ao ponto de dizer que a alma dele estava abatida até a morte. Como homem ele estava desesperado, mas ele resolveu mudar o cenário. O cenário que era de morte virou cenário de salvação. Porque Jesus foi até o fim e mudou o cenário. Queridos, eu e você precisamos mudar o cenário da nossa história. Devemos construir cenários para que Deus possa trabalhar e agir na nossa vida. Então entenda, que cenário você está construindo? Entenda que Deus ele sempre visita ambientes que estão preparados para Ele. Antes de vocês chegarem, esse ambiente aqui é preparado para vocês estarem aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas o grupo de intercessão chega antes e ora por cadeira para vocês estarem aí hoje. O louvor ensaiou ontem. Eu me consagrei a semana inteira para estar aqui domingo. Sabe o que é isso? Preparação de cenários para a glória de Deus se manifestar. O que você sente aí,
quando o louvor é entoado aqui, é porque Deus se manifesta num ambiente que está pronto para recebê-lo. Você está pronto para receber mais de Deus? Você está pronto para receber aquilo que Deus tem para te entregar? Ou é um cenário que você está, em vez de atraindo a glória de Deus, você está expulsando a glória de Deus? Porque Deus só habita em ambientes que estão sendo preparados para Ele. Para Ele. Amém? Então a gente precisa entender que a nossa vida é de cenário em cenário. E os cenários da nossa vida precisam estar prontos para receber o Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas lições sobre cenários. O que a gente vai fazer para preparar o cenário? Entenda uma coisa, todas as palavras que vocês ouvirem desse púlpito são palavras práticas. Porque o Evangelho, ele é prática. O que transforma o ser humano é a prática da palavra. Tiago deixava isso bem claro. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Quando você sair por aquela porta, o meu desejo é que a sua vida seja transformada com aquilo que você ouviu aqui dentro. Eu quero que amanhã, quando a segunda-feira começar, não seja mais uma segunda-feira. Tem gente que tem pavor de segunda-feira. Eu já ouvi gente dizer assim para mim, pastor, segunda-feira é o dia que eu mais gosto. Eu falei, que bênção, que bom. Ele falou, porque está mais longe da outra segunda. Tem gente que tem pavor de segunda-feira. Queridos, esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos nos alegrar e viver dia após dia, construindo verdadeiros cenários. Entenda que você é um altar vivo de Deus. E esse altar tem que ser plantado num cenário onde atrai a glória de Deus. Primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que cenários, eles são frutos de decisões. Decisões. Entenda que eu e você precisamos decidir todos os dias a construção do nosso cenário. E toda decisão ela gera uma consequência, seja boa ou seja ruim, depende do que você decidiu. Então a nossa vida é uma decisão. O que eu vou vestir, o que eu vou beber no café da manhã, o que eu vou comer, são decisões simples. Mas existem decisões, por exemplo, o que ocupa o meu pensamento? Eu decido o que vai ocupar o meu pensamento. Eu decido o que os meus olhos vão enxergar. Eu decido que palavras vão sair da minha boca. Eu decido. E dependendo do que sair da minha boca, dependendo daquilo que eu enxergo, dependendo daquilo que eu penso, um cenário é construído. Então, como é que funciona o processo de decisão? Entenda uma coisa. Eu e você somos seres sensoriais. O que significa isso? Tudo que vemos, tudo que ouvimos, gera sentimento. Tudo que olhamos vai gerar algo dentro de nós. Tudo que ouvimos vai gerar algo dentro de nós. Agora, se eu nutrir esse algo dentro de mim, ele vai gerar uma decisão. Então, eu penso, eu sinto e eu faço. Então, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo para gerar uma decisão na minha vida? E essa decisão vai construir um cenário. Então, eu preciso vigiar a minha mente, vigiar o meu coração e tomar as decisões segundo a palavra de Deus. Por que Davi foi um grande rei e não perdia nenhuma batalha? Porque antes dele tomar a decisão de ir para a guerra, ele consultava a Deus. Por isso ele era um homem chamado segundo o coração de Deus. Então agora a gente precisa olhar para a nossa vida e ver o seguinte: quais são as decisões que eu estou tomando que eu não estou consultando Deus? Quais são as decisões que eu estou fazendo que Deus não está no processo? Porque isso vai construir um cenário. Queridos, a fatura chega, não tem jeito, ela vai chegar. Então tudo aquilo que a gente decidir vai gerar uma consequência. Dependendo da consequência, Deus não se manifesta. Dependendo da consequência, Deus não quer fazer parte disso. Então eu preciso construir um cenário onde Deus deseja habitar. Olha o que Josué disse, capítulo 24, verso de número 15. Josué estava no final da sua vida. Ele já tinha passado vários processos, inclusive a perda de Moisés. Mas no final da sua vida ele diz o seguinte, Josué 24, 15. Escolham hoje a quem irão servir.
Josué lançou para o povo uma decisão. Escolham. Quem vocês vão servir? Que cenários vocês vão preparar para Deus se manifestar como se manifestou com Moisés? O que vocês vão construir daí para frente através dessa escolha? E Josué deixou claro a escolha dele depois dessa frase. Ele disse, porém, eu e minha casa serviremos a Deus. A nossa família precisa decidir servir na construção de um cenário perfeito para Deus habitar. E isso é através da decisão. Cada decisão é uma semente lançada no terreno do cenário. Cada decisão é uma semente que você lança e que vai gerar resultado. Resultado pode ser não imediato, mas vai gerar resultado. É um tijolo que você coloca na construção do cenário. Agora entenda uma coisa, algumas decisões, elas constroem caminhos para o propósito. Algumas decisões destroem o caminho do propósito. E você se distancia cada vez mais do Senhor. E a vida vira literalmente um inferno. Do mesmo jeito que a gente começa a viver a eternidade aqui, a gente também começa a viver o inferno aqui, sabia disso? A gente constrói o cenário da eternidade aqui. A gente também constrói o cenário do inferno aqui. Não se engane que não é depois que você morrer. Não, a construção começa agora. O cenário de vida eterna começa agora. Então a gente precisa tomar decisões assertivas. Assertivas. Então não tome nenhuma decisão se você perceber que essa decisão não vai te aproximar de Deus, não vai construir um cenário para você viver aquilo que Deus tem para você. Fiquem atentos ao cenário que vocês estão construindo para Deus se manifestar. Por que Deus pedia que os altares fossem de pedras sem ser pedras cortadas? Pedras cortadas significam pedras moldadas, de acordo com a ideia humana. Quando a gente fala pedras que não são cortadas, é a pedra que Deus criou do jeito que é. Deus pedia para produzir o altar em pedras. E Ele pedia para trazer um animal sem mácula, sem feridas, sem... Por quê? Porque esse é o cenário perfeito para o fogo e a presença de Deus descer. Na nossa vida é a mesma coisa. Se eu quero ver o agir de Deus, eu não posso colocar pedras humanas, eu não posso colocar ideias humanas, desejos humanos, porque o fogo não vai descer. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com uma vida que não está no altar dele. Deus não compactua com uma vida que está fazendo coisas que desagradam o seu coração. Ele não vai agir. Às vezes a gente começa a reclamar, Deus não fala, Deus não age, Deus não... Olha para a sua vida, vê como é que a sua vida está, vê que cenário a sua vida está hoje para Deus se manifestar. Ele é puro. Ele deseja se manifestar em ambientes puros. Puros. Amém? Então a primeira coisa é você decidir. Decidir. Então, queridos, uma sugestão, faça uma lista de decisões diárias que você faz e veja se isso te afasta ou se te aproxima de Deus. Porque decisões constroem cenários. Amém? Cada decisão, queridos, é uma pedra na construção do cenário que você vai habitar. Entenda que você primeiro constrói o cenário, depois você habita. Se você está habitando num cenário de confusão hoje, é porque lá atrás você plantou isso. Lá atrás você decidiu isso. Lá atrás você escolheu isso. Então a gente monta o cenário e depois a gente habita nesse cenário. Então o que você está vivendo hoje, seja bom ou seja ruim, é porque foi uma pedra na construção do cenário que você colocou lá atrás. Então daqui para frente começa a construir cenários que agradam o coração de Deus. E isso começa por uma decisão. Não decidam mais nada se não for da vontade de Deus. Não haja por impulso, não haja por vontade própria. Consulte a Deus, ore. Fala, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. E se o Senhor ficar em silêncio, não tome decisão. Não tome decisão, não tome decisões sob pressão. Sabe aquela pessoa que vira para você e fala assim, não, eu preciso de uma resposta hoje. Tá, hoje é não. Não, mas é uma coisa boa, tá, mas a resposta é para agora? É não.
Agora, se você der um tempo, eu vou para casa, vou orar, vou refletir, amanhã pode ser sim, mas agora é não. Se alguém me pressionar por uma decisão, eu já vou dizer não de cara. Eu não perco tempo. Falo não. Não, mas é uma coisa boa, eu sei que é, mas eu ainda não estou preparado para te dizer sim. De repente o meu sim é o não de Deus. E aí? Eu vou criar um cenário de arrependimento. Um cenário de tristeza. Um cenário de depressão. Por quê? Porque eu disse sim quando era para ser não. Então não tome nenhuma decisão se você não estiver em paz. Colossenses diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro do nosso coração. Se a gente estiver em paz, podemos decidir. Se não estiver em paz, não decida, porque isso vai construir um cenário. Amém? Segunda lição para a construção de cenário. Os cenários são formados por aquilo que falamos. Eu sempre costumo dizer, queridos, que nós somos os nossos maiores profetas. Eu não tenho nada contra profeta, inclusive sou amigo de um pastor profeta, vocês conhecem. Eu não tenho nada contra a profecia, pelo contrário. Eu sei que Deus levanta homens e mulheres para serem profetas. Só uma atenção, tudo que você ouvir de profecia, corre na palavra. Se estiver de acordo com a palavra, amém. Se não tiver, fuja. Fuja. Mas a gente precisa entender que nós somos os nossos maiores profetas. Tudo que você declara, você está profetizando na sua vida. Sabe aquelas pessoas, eu já vi as pessoas falando assim, nossa, que droga, não sei o quê. Pronto, já lançou a palavra. Vai ser uma droga mesmo, vai ser terrível. Você construiu um cenário de droga, de ambiente nocivo. Então tome cuidado com o que sai da sua boca. Deus criou o mundo através do quê? Da palavra. A nossa palavra ela é criativa. Não sei se vocês sabem disso, mas tudo que você fala, cria. Quantas vezes na minha vida, eu andava num determinado lugar e falava assim, nossa, eu acho que um dia eu vou morar aqui. Gente, era batata. Passava 1 ano, 2 anos, eu estava morando ali onde eu queria morar. Acontece. Acontece. Quando me falaram desse hotel, acho que foi a Natália que falou, não lembro. Quando me falaram desse hotel, eu passei aqui para ver. Falei, a gente vai cultuar nesse hotel. E a gente está onde? Palavras são criativas. Palavras são criativas. Cuidado com o que você fala, porque lá na frente isso vai construir um cenário para você. Quantos filhos, por exemplo, sofrem traumas hoje, porque o pai ou a mãe lá atrás falaram, você não vai dar em nada, você não vai ser isso. Construiu um cenário, o filho está vivendo esse cenário. Tome cuidado com o que você fala para os seus filhos. Toma cuidado com o que você fala para a sua família. Isso vai construir um cenário. Então, palavras têm poder. Ah, não tenho nada para dizer, então não diga. É melhor ficar em silêncio. Porque o silêncio não é criativo. O silêncio ele é retentor. Ele retém. Abriu a boca, criou. Tome cuidado com o que sai da sua boca. Pensa antes de falar. Ah, mas foi sem querer. Já falou. Será que desculpa resolve? Não sei. Resolve no sentimento. A pessoa ficou ofendida, você fala desculpa. Amenizou o negócio. Mas a palavra já foi lançada. O próprio Senhor disse que a palavra lançada, ela não volta vazia. Antes ela produz aquilo para qual ela foi criada, para qual ela foi lançada. Tá, tudo bem que ele está falando da palavra dele, mas nós somos a criação dele. Então o que falamos vai criar. Sobre um lugar para a gente sair daqui, eu tenho falado, tenho declarado, tenho profetizado, a equipe também declarou, profetizou. Vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma. Muito mais do que pensamos e imaginamos. Porque nós estamos declarando, nós estamos orando, nós estamos profetizando, a intercessão está profetizando, o grupo está profetizando, porque nós somos profetas de nós mesmos. Começa a declarar sobre o seu trabalho, começa a declarar sobre sua casa, começa a declarar sobre sua família. Cenários vão ser construídos por onde o Senhor vai passar. E vai passar com alegria e fazendo aquilo para qual Ele deseja. Então, palavras constroem
cenários. Se preparem, porque o que sair da sua boca vai ser criativo. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. A língua é tão pequena, né? Mas produz um estrago. E também produz bênçãos maravilhosas. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Sabe aquele povo que fala demais, né? Dá bom dia, cavalo. Tem gente que fala demais. Fala demais. Toma cuidado com o que você tem falado. Porque a sua boca é criativa. Palavras, elas são ambientes. Atmosferas que você cria. A palavra que está sendo dita aqui, ela está criando uma atmosfera. Atmosfera da glória de Deus, atmosfera da presença de Deus. Por quê? Porque das palavras que estão sendo ditas aqui. Então, palavras, elas são atmosferas espirituais. O que você fala revela, grava isso, o que você fala revela o seu coração. A palavra de Deus não diz que a gente fala que o coração está cheio. O que você fala produz fé ou medo? O que sai da sua boca produz fé ou produz medo? Tem gente que diz, eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não... Isso vai produzindo medo. Porque a vida não para, independente do que você está falando ou não, a vida ela tem um curso. Independente do que você falar ou não, a vida ela vai seguir o seu curso. O que você pode mudar é a atmosfera que a sua vida vai passar por aquilo que você fala. Ou você vai viver com medo, ou você vai viver com fé. Porque a sua palavra vai produzir isso. Então tome cuidado com o que sai da sua boca. Ela vai produzir promessa ou vai produzir dúvida? Vai produzir esperança ou vai produzir frustração? O que a sua voz está produzindo na sua vida? Queridos, infelizmente, a vida ela não funciona de acordo com aquilo que queremos ou pensamos. A vida ela tem as suas surpresas. Hoje está tudo bem. De repente amanhã não está tudo bem. Mas dependendo do que eu falar, dependendo do que eu profetizar, mesmo no deserto, como diz a palavra, um ambiente será criado de forma favorável para a presença de Deus. A palavra que lemos, queridos, no início é muito clara. Muito clara. Uma voz clama no deserto, ou seja, na situação complicada. Preparem o caminho para o Senhor. Traduzindo, criem um cenário mesmo no deserto. Criem um cenário mesmo na dificuldade. O povo de Israel estava vivendo um cenário de deserto. E por que eles pereceram no deserto? Por que eles morreram no deserto? Por causa daquilo que saía da boca. Murmuração. O povo morreu no deserto por causa de uma coisa. Murmuração. Reclamava o tempo todo. Moisés não aguentava mais. Deus não aguentava mais. Deus chegou para Moisés e falou, olha, eu vou mandar um anjo para ir com você. Eu não vou mais. Esse povo, por quê? Porque o povo só reclamava. Só reclamava. Aí Moisés disse, Senhor, não me faça sair daqui, se o Senhor não estiver comigo. Então a gente pode perecer na vida, por causa da nossa boca, por causa da nossa língua. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Amém? Murmuração, queridos, vai levar a ambientes de desânimo. Reclamação vai levar a ambientes de tristeza. A cenários que a gente vai se entristecer. Então mude as suas palavras. Mude as suas palavras. Entenda que palavras constroem cenários que vamos viver. Tome cuidado. Amém? Terceira lição. Cenários, eles são definidos por lugares que frequentamos. Quais são os ambientes que você frequenta? Isso vai construir cenários na sua vida. Os ambientes que você frequenta, eles são santos ou profanos? O que é profano? É aquilo que não é de acordo com os princípios e valores de Deus para a sua vida. Quais são os ambientes que você frequenta?
Isso vai produzir um cenário na sua vida. A gente precisa tomar cuidado. Salmo 1, versículo 1, é um salmo muito conhecido de todos nós. Bem-aventurado, ou seja, extremamente feliz, é o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios. Você tem conversado com quem sobre a sua vida? Você tem falado com quem? Você tem aberto o seu coração para quem? Para uma pessoa que não sabe quem é Deus, que não sabe quem é Jesus, não tem uma fé. Porque a pessoa que a gente conversa também é um ambiente. Os relacionamentos também são ambientes. Isso vai construir um cenário na sua vida. Ah, mas eu estou ali para evangelizar. Essa é a maior desculpa que eu já ouvi. Ah, eu fui lá em tal lugar porque eu fui lá evangelizar. Queridos, quando a gente vai num ambiente profano para evangelizar, a gente tem que se preparar para isso acontecer. Não estou dizendo que não é para ir, mas existe consagração, existe jejum, existe entrega, existe um grupo de intercessão, existe uma equipe que vai, não você sozinho. Porque a sua fé está sendo construída, a sua fé está sendo fundamentada. Então a gente precisa tomar cuidado com os ambientes que a gente frequenta. Porque eles vão construir cenários lá na frente, que de repente você vai ficar preso numa amizade que não está te levando a lugar nenhum. De repente você vai ficar preso numa situação que não está acrescentando nada na sua vida. Então a gente precisa tomar cuidado com os ambientes que a gente frequenta. Porque são ambientes que podem te destruir. Ou são ambientes que podem te levantar e te deixar mais próximo do plano de Deus. Então ambientes. Cuidado às mesas que você está frequentando. Quais são as mesas que você senta? Queridos, a gente é separado. Você sabe o que significa santidade? Separação. Eu e você não pertencemos a esse mundo. Eu e você estamos nesse mundo, estamos passando por ele, somos peregrinos, como diz a palavra, estamos voltando para casa. Enquanto eu estiver aqui passando por esse mundo, eu preciso tomar cuidado com os ambientes que eu frequento. Porque os ambientes que eu frequento, eles vão definir a minha trajetória. Eles vão definir para onde eu estou indo. Então existem ambientes e mesas que a gente precisa se levantar e ir embora. Porque são cenários destrutivos que estão acabando com a vida. Então, tome cuidado com os ambientes que você frequenta. Ah, mas a minha profissão me leva a esses ambientes. Será que vale a pena? O que é mais importante, a sua vida ou o dinheiro que você ganha? Tenha certeza que dependendo da sua profissão, Deus vai ficar muito feliz se você não fazer negócios que desagradam a Deus. E lá na frente Ele vai te abençoar muito mais. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu dei um testemunho uma vez, eu vou aproveitar para falar sobre isso aqui. Eu não era pastor ainda. E eu sempre trabalhei com tecnologia. Eu sou analista de sistema. E eu sempre trabalhei com tecnologia. Eu estava dando aula numa escola uma vez. Chegou um rapaz para mim e falou assim para mim: Fernando, eu quero te fazer uma proposta. No intervalo, a gente estava tomando café nessa empresa e ele me fez uma proposta. Isso há muitos anos atrás. Eu lembrei agora porque fala de relacionamento e ambiente. Ele falou assim para mim: Fernando, eu tenho uma empresa, minha família tem uma empresa em São Paulo que importa e exporta soja para a Europa. Só que agora a gente está perdendo a concorrência por causa de preço. E eu já sei que eu tenho como invadir um computador da empresa, já tem gente lá dentro me ajudando para isso. Eu só queria que você invadisse o computador e me mostrasse a tabela de preços dele. Eu ponho 1 milhão na sua conta. Eu saberia fazer isso. Eu poderia ter feito. Ele falou: eu te dou um computador, te dou um celular, você faz e depois a gente taca fogo no computador e taca fogo no celular para não ter vestígio. Eu ponho 1 milhão na sua conta. Balançou? Balançou. Eu poderia ter feito? Poderia ter feito. Mas na hora eu falei: não vou fazer. Não vou fazer. E eu não fiz. Mas cheguei em casa, coloquei a cabeça no travesseiro e dormi tranquilamente. Sem 1 milhão na conta, tudo bem, mas eu dormi tranquilamente. Mas eu poderia ter feito.
Será que o dinheiro vale a pena? Então existem negócios, ambientes, decisões, escolhas que não vale a pena. Eu tenho certeza que se eu fizesse isso, hoje eu não estaria aqui. Porque Deus não ia me abençoar. Deus não ia prosperar o meu caminho. Não ia. Mas eu ia ter 1 milhão na conta. O que adianta? Dizem, né, que o mais difícil é fazer o primeiro 1 milhão. Depois que faz, vai embora. Eu ia ter feito o primeiro. Entendeu, gente? Então existem coisas, ambientes, negócios, coisas que não vale a pena. Eu ia construir um cenário de tristeza para a minha vida. Eu ia estar refém a isso até hoje. Sentimento de culpa, frustração. O dinheiro já teria acabado, porque dinheiro que vem fácil, vai embora fácil. Deus não ia me abençoar. E a minha vida ia ser um inferno aqui na terra. Então a gente precisa tomar cuidado. Existem ambientes que o Espírito Santo não se move. Existem ambientes que o Espírito Santo não fala. Existem ambientes que o Espírito Santo não age. Lembra Jesus em Apocalipse dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Cearei contigo e você comigo. O ambiente da casa precisa estar preparado para ele agir. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Amém? E mudança de cenário, queridos, é uma coisa que a gente precisa fazer na nossa vida. O que é mudança de cenário? Olha para o seu cenário hoje. De repente você precisa deixar ambientes que estão comprometendo a sua vida com Deus, abandonar lugares que estão comprometendo a sua vida com Deus, romper com ciclos, com vícios que estão distanciando Deus da sua vida, daquilo que Deus quer agir. Então, mudança de cenário é se reposicionar diante daquilo que Deus quer realizar na sua vida. Então, queridos, olha para a vida de vocês hoje e vê qual é o cenário que você está vivendo. De repente você está sofrendo porque você construiu cenários errados, construiu ambientes errados, construiu coisas que não agradaram o coração de Deus. Ele está te punindo? Não. Mas toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência. Lembra de Davi? Davi pecou. Deus perdoou. Só que o perdão não tira a consequência. O perdão livra da condenação. Mas quando Natan confrontou Davi, o profeta, Deus falou por meio do profeta o seguinte: olha, você está perdoado, mas a espada não apartará da tua casa. E vocês conhecem a história de Davi. Irmão matou irmão, houve uma confusão. Ele sofreu a consequência por causa do cenário de adultério que ele construiu. Davi construiu um cenário de adultério. Foi atrás de uma mulher que não era dele. E além de tudo, ele matou o marido. Criou uma situação para o marido morrer. Além de adultério, ele virou assassino. Olha o cenário que ele construiu. E a casa dele sofreu até o fim. Mas ele foi perdoado e foi chamado um homem segundo o coração de Deus, por causa do seu arrependimento. E ele se reposicionou diante de Deus. Então, às vezes, a gente precisa se reposicionar. Nunca é tarde para recomeçar. Entenda que Deus é Deus de novos caminhos, novos começos. Então, queridos, olhe para o cenário, porque o cenário que você constrói é o que vai te levar para o seu destino, seja ele bom ou seja ele ruim. Amém? Última lição. Cenários são moldados pela presença de Deus, relacionamento com Deus. O que eu e você precisamos fazer, queridos, é atrair a presença de Deus sempre na nossa vida. Atrair a presença de Deus. O que você está fazendo para atrair a presença de Deus? Aqui, por exemplo, você está cultuando a Deus. Isso faz você atrair a presença de Deus para a sua semana, para o seu dia. Em casa, você ora com a sua família. Em casa, você participa com os seus filhos de um estudo bíblico, por exemplo. O que você está fazendo para atrair Deus? Isso vai mudar o cenário da sua vida. Você precisa atrair Deus para a sua vida. Quando ele diz, procuro verdadeiros adoradores que adorem espírito e verdade, falamos aqui hoje isso. Deus está com os olhos sobre nós, procurando cenários para ele trabalhar, cenários para ele agir.
Lembra que eu falei de Nazaré? Ele não pôde agir porque o cenário não era compatível com aquilo que ele ia realizar. Ah, mas Deus é soberano, é misericordioso, mas Ele é justo. Ele é justo. Então a gente precisa crer que os cenários de relacionamento com a presença de Deus é fundamental. Olhe para a sua vida, vê o que você está fazendo para atrair a presença de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os justos e os injustos, vendo quem tem um cenário para que possa receber a presença dEle. Lembra que eu falei do altar, o fogo não descia em altar corrompido. A presença de Deus vai embora, o Espírito permanece, mas ele pode ser apagado. Paulo dizia, cuidado para não apagar o Espírito Santo. Então, queridos, a gente precisa ter essa consciência. Qual é o cenário que eu estou construindo na minha vida? O meu destino vai depender disso. Amém? Que a gente possa continuar, queridos, preocupado, literalmente preocupado, com o cenário que a gente está construindo. Porque, queridos, a presença de Deus, ela é transformadora. Se você quer que algo transforme na sua vida, só existe um lugar, na presença de Deus. Na presença de Deus. Lembra de Jacó? Jacó mudou o seu nome para quê? Israel. Deus mudou o nome dele. Por quê? Por causa da presença. Quando ele esteve presente numa luta com Deus, Deus mudou o seu nome. Moisés foi transformado em libertador. Davi em rei. Pedro foi transformado em apóstolo. E você? E eu? Vamos ser transformados em quê? Apenas ouvintes da palavra? Apenas um compromisso social de domingo de manhã? Vamos ser transformados em quê? Homens de Deus e mulheres de Deus. É isso que Deus espera de nós. Que a sua vida seja uma vida de cenários perfeitos para receber a presença de Deus todos os dias. Faça da sua vida um altar para o fogo de Deus descer. Deus, Ele quer te abençoar profundamente. Só que Ele precisa encontrar em você cenários para Ele manifestar a sua glória. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar. Entenda, queridos, que cenário são decisões, palavras, lugares e a presença de Deus. A gente precisa olhar para a nossa vida e ver se a nossa vida está realmente sendo um cenário que agrada a Deus. A gente vai acabar o culto daqui a pouco. O cenário vai mudar. O cenário vai mudar. De repente vai ser um cenário de almoço, vai ser um cenário em família. E como é que eu vou agir nesse cenário? Depende daquilo que eu falar, daquilo que eu decidir, daquilo que eu fizer e daquilo que eu atrair para a minha vida. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você de uma forma que você venha entregar aquilo que de repente não agrada o coração de Deus. Que você de repente venha colocar aqui no altar um cenário que de repente está te entristecendo. Eu quero orar para aqueles que realmente desejam mudar o cenário da vida. De repente você está vivendo uma vida que até hoje foi uma vida que te causou tristeza, uma vida que te causou angústia, uma vida que te causou algo que não te faz bem. E eu quero orar por você. Eu quero que você peça licença aí, se você sentir que essa palavra foi para você, se você sentir que precisa mudar de cenário, vem aqui na frente, eu quero orar por você.